Tá, então eu vou começar a falar alguns pontos que são importantes da disciplina, tendo em vista que o nosso planejamento lá em relação a essa planilha, né, que a gente tem lá no início das atividades, que tem o vídeo de boas-vindas, enfim, que eu explico toda essa planilha, eu voltei nela e especifiquei algumas coisas. Por quê? Porque o nosso planejamento teve que mudar um pouquinho na medida em que quando eu fui jogar no sistema as coisas, ele não atualiza direito as videoaulas, carga horária, né, nesse planejamento. Então, ficou bem difícil de conseguir arrumar e as datas ficaram travadas, enfim, que ficou uma droga, e aí as nossas atividades, elas vão finalizar dia 26/11. E, se não me engano, as nossas atividades, elas estavam previstas para terminar, né, tinha a prova de recuperação, eu queria fazer no início de dezembro, e eu não vou poder, porque o sistema não deixou. Então, à medida que a gente tem que arrumar as coisas no sistema, deu um BOzinho lá, mas enfim, tá? A gente acerta as coisas por aqui, porque tem também essa previsão de que eu posso alterar alguma coisa. Mas eu quero deixar, né, vocês a par dessas pequenas mudanças que ocorreram, tendo uma aceleração um pouco mais das atividades agora, tá? Então, aqui a gente continua tendo os mesmos, tá, os mesmos links, as mesmas coisas lá, tá? Só que o que eu mudei, né, a gente já começou aqui, dia 24, a gente viu o sumário, né? Então, ó, eu já estava lançando aqui, ó, o sumário, a gente viu semana passada. Hoje, minha programação do 10, né, a aula mudou agora, então, para as 19, então tá lançado aqui 19. A gente vai conversar um pouquinho sobre análise de mercado e de marketing, porque essa entrega de análise de mercado e marketing é dia 22 de outubro. E hoje a gente tem a entrega do sumário. Então, a gente tem que ver se alguém tem alguma dúvida a respeito dos sumários, quer tirar alguma dúvida para entregar essa primeira versão. E como eu já mencionei anteriormente, a primeira versão é no intuito de eu ajudá-los, porque eu não consigo estar perto de vocês, né? Eu não consigo estar na sala de aula, eu conseguiria, né, estar conversando com o grupo, sentando e construindo ali junto, a gente discutindo e revisando ali. Porém, nessa situação, eu não consigo visualizar, né? Não estou perto de vocês para ajudar. Então, essas primeiras versões foi no intuito de eu fazer essa aproximação. E vocês me mandarem o que vocês construíram, o que vocês conseguiram construir, e eu avalio. Eu avalio não, né? Porque eu não vou dar nota nenhuma. A intenção é dar um feedback e falar para vocês, ó, vocês estão no caminho certo, aqui depois a gente faz alguma alteração, ou eu dou uma dica, enfim, é na intenção de auxiliá-los, não é a intenção de dar nota. Então, não vai ter nota, eu não vou lançar nota nenhuma. Eu posso até lançar nota porque a porcaria do Moodle, se eu não lançar, tipo, qualquer nota lá, de 0 ou 10, vai estar lá, ele fica aparecendo lá como se eu não tivesse corrigido, entende? Então, eu vou ter que lançar qualquer nota lá, tá? Então, não se atenham, a nota que vai estar lá. Eu posso lançar 0, posso lançar 10. Eu vou lançar 10, porque senão vocês vão ficar apavorados, né? Então, eu vou lançar 10 para todo mundo, só que não vale nada. É só para fins dessa tentativa de eu auxiliar vocês, né? Então, até porque alguns colegas, eles já tentaram me encaminhar, eu falei, olha, eu tenho um volume muito grande de atividades para corrigir, e como vocês vão ver, eu tenho que ler as 14, né? Então, se a gente multiplicar por cada um dos elementos aqui, eu vou ler 14 vezes cada um desses elementos, e ainda tem os outros trabalhos das outras disciplinas. Então, a gente repete, né? Quantas vezes eu vou estar olhando isso? Então, eu estou com um volume grande de correções, porque eu me dei esse trabalho, entende? De tentar ajudar mais, né? Não ficar só aqui, na dúvida, entregou lá, né? Enfim, a tentativa é de ajudar vocês a construir melhor, né? Esse plano
plano de negócios, ou seja, não vai ter nota, né? Essas primeiras entregas são para que eu auxilie, tá? Então, eu prefiro que, por isso que tem datas agendadas, que aí também está de acordo com a minha agenda de correção, né? Porque o volume acentuado também faz com que eu não consiga, né, corrigir tão rápido assim. Então, aí eu planejei as datas também, tá? Então, à medida que eu vou olhando, eu vou devolvendo, tá? Então, para aquela pessoa que vai postar, não precisa todo mundo postar, né? Hoje vai ter a postagem, eu não olhei se já postaram, enfim, mas não precisa todo mundo do grupo postar, uma pessoa só do grupo posta. Ah, professora, não fiz o sumário, não entreguei. Bom, não entregou, eu só vou anotar se você fez ou se você não fez, para fins de que eu consiga te ajudar. Mas, como eu falei, não vai valer nota se você entregar ou se você deixar de não entregar. O problema é que eu não vou olhar. E aí, lá quando a gente tiver lá no plano completo, né, eu vou olhar só lá no final, né, passou o sumário, talvez eu volte e olhe, se você me entregar as outras, tipo, análise de mercado, enfim. Mas, normalmente, como está em etapa, eu vou ler só o quê? Aquela etapa. Ah, professora, dá para ir construindo e mandando tudo junto ou tem que mandar separado? Olha, vocês que sabem, né? Essa construção, vocês que vão verificar a forma que vocês conseguem se organizar mais fácil, né? No final vai ter que estar tudo junto, né? Para mim, como eu falei, se vir um arquivo inteiro com sumário, análise de mercado, marketing e depois até o financeiro, como eu vou fazendo as leituras, eu não vou voltar e fazer correção de novo, ou eu voltar lá e pedir para alterar alguma coisa daquilo que eu já olhei, né, do feedback que eu já dei. Então, não vou ficar voltando todas as vezes que eu vou olhar, tá? Então, isso acho que era uma parte importante, né? Então, para quem tá né, assim, tentou me mandar antes, eu falei que eu ia, né, olhar só o sumário quando, né, nas datas previstas, porque daí eu olho todo mundo e devolvo. Então, não é má vontade, enfim, né, é só por causa do volume de trabalho, que tá bem grande, por sinal, né. E aí, mas eu faço isso no intuito de auxiliá-los mesmo, tá? E o que vai valer nota completa é o relatório completo. Então, eu vou voltar e vou olhar se você realmente escreveu aquilo que eu pedi lá em cima, ou se você complementou, ou o que aconteceu. Então, eu vou olhar as revisões que eu fiz e vou ver se você acertou aqueles apontamentos, né, mais específicos, né, claro que algumas são sugestões, então, não cabem, tá, no relatório, né, no final do relatório, enfim, aí vai ter essa avaliação. Além disso, o que a gente tem especificado aqui, né? Aqui eu relacionei as datas de entregas, as mesmas que estão no Moodle, tá? Então, se vocês olharem aqui na planilha, essa planilha eu não atualizei lá, tá? Mas aí vai estar na gravação aqui. Mas eu posso voltar e colar lá, enfim. Mas as entregas são mantidas nas mesmas datas, tá? Eu mantive as mesmas datas, apenas alterei essa questão aqui da prova de recuperação, onde eu jogaria mais para frente, né? E as apresentações eu tive que antecipar um pouco. Então, é por isso que eu digo que a gente vai ter que dar uma acelerada, tá? Então, hoje a gente vai ver análise de mercado e marketing juntos. E análise de mercado e marketing tem que entregar dia 22. Tudo bem, vai continuar entregando lá dia 22. Mas eu, dia 8, semana que vem, eu vou ter que falar sobre plano operacional, tá? Claro que tem as videoaulas, estão todas lá gravadas, estão todas gravadas, mas é só para mim pontuar algumas coisas. Então, praticamente, vocês têm uma semana de cada um e eu vou ter que ir falando, porque senão, tipo, não vai dar tempo. Então, assim, por mais que a gente esteja lá no financeiro, eu ainda tenho dúvida na análise de mercado, pode pedir, não tem problema. E é por isso que a gente também aumentou a carga horária da aula, né? A gente começaria, normalmente, a gente começa às 18h40, mas difícil vocês entrarem aqui às 18h40. Então, por isso que eu deixei às 19h. Então, a gente vai por mais que as datas, né, das entregas
sejam posteriores às datas que eu estou relacionando aqui, falando, enfim, né, vocês têm esse período para construir elas, né? Então, eu sei que tem uma galera aí que já está adiantadinho, mas quem não tá, não é ficar esperando eu vir aqui falar, porque os assuntos vão começar a ficar um em cima do outro, como vocês viram, né? Então, as datas de entrega são mantidas, aí o relatório completo a gente entrega dia 19 do 11. Então, se, olha só, né, o relatório completo eu vou entregar no último dia das apresentações. Então, se você viu, né, que também durante as apresentações lá, foi citado que alguma coisa, né, poderia ter alterado, enfim, você ainda vai ter um tempinho, né, até no dia 19, para entregar, alterar isso e entregar. Então, tá bem espaçado isso, né? Espaçado não tá o tempo para mim corrigir e fazer prova de recuperação, né? Mas eu espero que ninguém precise. É essa a intenção, né? Então, só assim mesmo, por um acaso, a gente tenha que fazer. Por isso que daí vai ser dia 26 do 11, prova de recuperação. Minha prova mesmo, tá? Então, a gente começa as apresentações dia 5. Professora, mas a entrega do financeiro é só dia 12. Pois é. Só que, então, a gente vai fazer sorteio de quem que vai apresentar primeiro. Sorte vai ter de quem for apresentar dia 12 e 19, senão vai ter que ter os dados no dia 5, né? Porque eu não tenho como apertar ou né, diminuir, enfim, fazer com que eu tenha mais calendário aí, tá? Então, por isso que eu não alterei as datas do financeiro, mas se você tiver que apresentar dia 5, né, você vai ter que ter dados dia 5, né, do financeiro como um todo. Então, para apresentar. Então, e a apresentação, como é que vai funcionar? A apresentação, a gente vai fazer aqui no Meet, aí vocês vão decidir se são... Lembra lá do pitch? Só um fala ou todos falam? Vocês que sabem. Vocês que vão decidir, né? Claro que se for individual, um só vai falar, né? Óbvio, né? Então, assim, a gente tem 14 empresas, que os colegas, né, como um todo da disciplina, tem 14 empresas, então, nos 2 primeiros dias, são 5 empresas que vão estar fazendo as apresentações, e no dia 19 são 4 empresas. Porque o dia 19, porque daí dá um tempo para a gente concluir até a disciplina e tal, um tempinho para que eu consiga falar e a gente finalizar ela, tá? E aí, dentre esses, cada dia, né, cada dia de apresentação tem 5 empresas, essas empresas têm 10 minutos no máximo para apresentar, e eu vou estar convidando as professoras que trabalham lá na incubadora para estar assistindo, então elas vão estar... Eu fiz um formuláriozinho de questionamento também, para que elas avaliem, até vou mostrar para vocês, se eu conseguir. Esse formuláriozinho, qual que vai ser, o que elas vão responder a respeito da ideia de vocês. Vou ter que mudar a forma de apresentar aqui, senão vocês não vão enxergar nada, né? Espera. Então, eu deixo meu celular aqui do lado, aí eu fico olhando para ele para ver como é que está aparecendo a tela, né? Estrategicamente, para saber se eu aumento ou não aumento. Às vezes eu não olho, enfim, me quebro, né? Então, aí vai ser mais ou menos assim, que elas vão avaliar. Claro, vão escrever o nome da empresa, aí eu relacionei aqui para avaliar de 1 a 5 a respeito da oportunidade de negócio identificada, então elas vão avaliar a respeito da ideia que vocês tiveram, se é boa ou enfim, né? E aí elas vão dar nota de 1 a 5. E aí, a partir da apresentação do plano de negócios, para elas avaliarem, então, a metodologia de construção, se ela foi atendida, né? Então, se todos esses passos que a gente está vendo até agora, vocês conseguiram fazer eles, se vocês apresentaram dados sobre eles. E
e a respeito da apresentação do plano, né? Então, normalmente uma coisa vai estar vinculada com a outra aqui, né? Então, essa metodologia de construção foi feita e a apresentação, né? E aí, aqui um campo reservado para comentários e observações. Então, esse aqui vai ser o formulário que eu vou pedir para que elas preencham. Então, eu vou tentar duas professoras, tá? Se der certo, legal, né? Então, então, Rian, eu acho que eu respondi, né? Então, escolhe aí quem você acha, né? O que você acha melhor em relação às apresentações, né? Que também tá ruim de ver, né? A professora não aumenta e ninguém fala nada, né? Aí eu tenho que olhar no celular, mas daí eu não olho, né? Então aí fica difícil. Tá? Então aqui, acho que agora dá para visualizar, né? Então aqui, ó, né? Visualizando mais facilmente. Então as apresentações começam dia 5 até dia 19, tá? E aí, é claro, que aí a gente vai ter os 10 minutos e 5 minutos para que as professoras falem ou que, enfim, a gente tenha alguma discussão, ou que os colegas queiram falar alguma coisa, tá? Ou que eu queira falar alguma coisa também. Então, aí depois da avaliação das professoras e tal, né, eu vou verificar como que foi avaliado ali por elas, aquelas questões, e aí o que eu vou estar usando para construir a nota, tá? Mas são questões bem básicas, assim. O que normalmente eu posso dizer que elas pegam no pé é quem está fazendo, sei lá, um pouco, né, vocês vão se apresentar. Então, quem está fazendo, sei lá, aqui a gente tem muitos cursos misturados. Então, quem está fazendo sistemas e não desenvolveu nada que tenha a ver com sistemas. Às vezes elas pegam no pé, porque é isso que você está aprendendo na faculdade. Então, teoricamente, você deveria desenvolver alguma coisa que você está estudando sobre. Mas, só às vezes elas pegam no pé a respeito disso. Mas, assim, como eu falei, né, é difícil criar ideia. E aí eu prefiro que, pode ser que você não tenha tido uma ideia a respeito exatamente do curso que você está desenvolvendo, enfim. Mas um empreendedor, ele verifica as ideias de várias formas, né? Como a gente já aprendeu, né? Então, eu identifico uma oportunidade em qualquer lugar, independente da, da atividade que eu desenvolvo, da faculdade que eu desenvolvo. Eu posso ser empreendedor em qualquer coisa. Então, e eu prefiro que vocês desenvolvam alguma coisa do que vocês não façam nada, né? Diga lá, Diego. De professora, prof, tá me escutando? Desculpa. Oh, As notas daí, só que eu não entendi. A professora vai, tipo, fazer uma média entre a nota que essas duas professoras vão dar e a da professora? No sim, final. mas a respeito no final, assim, né? Eu vou verificar como que elas avaliaram e critérios e pesos de avaliação, até vou chegar aqui, ó. Apresentação e entrega do relatório completo, ó. Lembra quais eram os pesos, né? Então, aqui, é mais para saber o que elas acharam, né, dessa construção, se vocês fizeram mesmo. Então, aqui, por exemplo, elas não vão estar lendo a análise de mercado completa, é só pelo que vocês vão falar. Então, essa apresentação que vale um ponto, no caso, é o que eu vou me basear aqui para dar a pontuação. De resto, quem vai avaliar sou eu, né? Então, eu que vou saber se vocês entregaram um relatório completo com todos os pontos. Então, elas não têm como saber. É mais só para apresentação, tá? E para ter um feedback, né, em relação vocês também, né, terem feedback em relação às suas ideias de outras pessoas. Mas Certo, é muito só a obrigado. apresentação. Tudo bem? Então, acho que é isso aqui da planilha, tá? Então, a gente começa a mais efetivamente a verificar aqui, vou mudar para os slides,
na análise de mercado. Então, claro, a entrega do sumário, não sei se tem alguém que tem alguma dúvida ainda ou não, se precisar, pode pedir, né, então, dá um alô aí se tem alguma dúvida, ou, enfim, a gente tem P-aluno depois, quem quiser pode ficar para pedir qualquer coisa, tá? Para a gente conversar a respeito de cada um dos elementos aí que você precisar, tá? Só a questão lá de ficar visualizando antes as correções que complica um pouco, mas dependendo do que, a gente consegue olhar aqui a tela também, né? E dar uma ajuda, às vezes visualizando fica mais fácil de entender, tá? Então, se vocês tiverem alguma coisa, quiserem mostrar na tela aqui para mim, eu continuo aqui para olhar, tá? Tá. Tá, eu vou. Prof, o Rian mandou uma pergunta ali no chat. Sim, eu tô lendo no celular aqui a respeito do plano operacional. É que o Rian, eu falei, ó, que tem a galera que está adiantada, né? O Rian é um deles. O Rian já está lá no plano operacional. E aí, o que ele está me pedindo a respeito do plano operacional, sim, operacionalmente a gente tem que ver as coisas que eu preciso para colocar em prática, operacionalmente, para o meu negócio funcionar. O que eu preciso? Eu vou ter que estar relacionando lá quais são os itens que eu preciso comprar para que a minha atividade seja desenvolvida. O Rian é um aplicativo da cantina, se eu não me engano. E aí, para fazer o aplicativo, o que ele precisa? Basicamente, de equipamentos, por exemplo, uma mesa, uma impressora, ele precisa de computador, então eu quero o checklist completo de tudo que precisa, tá? Se vocês quiserem colocar até a caneta que vai escrever, ótimo, tá? Pode ser. Então, você vai precisar disso. Então, relaciona tudo que você vai precisar em relação a itens, né? Tudo que você vai precisar. E, obviamente, pelo menos em algum lugar, né, eu tenho um aplicativo de cantina, não tenho um atendimento para ninguém, porém, acredito que os sócios vão estar trabalhando nessa ideia. E aonde que esses sócios vão estar trabalhando? Sei lá, num cômodo da casa deles, então você vai desenhar o layout do cômodo da casa deles, enfim, um cômodo ou uma sala comercial que você vai alugar, e aí você vai desenhar como é que vai ser o espaço, onde é que vai ficar a mesa, onde é que vai ficar a cadeira, como é que vai ser esse espaço, onde é que vocês vão colocar essas coisas que você está listando ali que você tem que comprar. Lembrando que se você fizer o desenho e tiver 4 cadeiras, você vai ter que relacionar descrito também quais são os itens que estão ali no desenho, porque normalmente um desenho de um layout, eu posso pegar da internet e ter lá, sei lá, 500 cadeiras, eu não sei se aquilo é fictício ou se é realidade, então por isso que você precisa detalhar também os itens, tá? E detalhar. Então, no plano operacional você vai desenhar. Tá, fornecedor, você vai ter que ter alguns fornecedores, né? De onde que você vai comprar os computadores, por exemplo. Então, você vai ter que relacionar os fornecedores do computador. Sei lá, você vai comprar da Dell, da ASUS, sei lá, onde é que você vai comprar, relaciona aí de computador, por exemplo. E aí, então, vai relacionar fornecedores que você vai precisar comprar coisas. Precisa de todos os itens que eu listei ali? Não, do essencial, daquele principal que você vai ter. Claro que você vai ter que saber o valor de todos os itens depois, no financeiro. Então, você vai ter que verificar fornecedor por fornecedor, mas aqueles itens principais relacionam, tá? Eu estou pedindo principalmente para relacionar 3 fornecedores de algum dos itens aí, né? Tô queridinha, só 3, né? E assim também como 3 concorrentes, você vai ter que relacionar 3 concorrentes. Então, os fornecedores, né? Você já vai conseguir identificar aqui, porque a gente já fez uma pesquisa, e concorrência vai conseguir identificar, porque a gente fez a pesquisa de mercado aqui, tá? Mas lá no operacional, então, é fazer essa listagem também de quantas pessoas precisam para desenvolver as atividades, e fazer um plano mais ou menos
qual que é o processo que vai ser desenvolvido para você chegar no produto, né? Pensar nesse processinho, fluxograma. Basicamente, você tem que identificar a localização, layout, necessidade de pessoal e também necessidade de itens que você tem que comprar, tá? Mas eu vou voltar pro de marketing, porque tem em marketing e análise de mercado, e daí a gente volta para cá se precisar depois, tá, Rian? Daí fica ali depois que a gente conversa, tá? Porque senão daí a galera que ainda nem começou, aí nem tá perdido no que eu tô falando aqui. E a gente vai ver semana que vem plano operacional, tá? Que eu vou citar algumas coisas aqui, tá? Então, a análise de mercado, basicamente, o que que é, né? Eu coloquei alguns chamativos aqui para vocês pensarem, né? Se alguém assistiu algum filme ou série, enfim, para vocês lembrarem que vocês vão ser essas pessoas, né? Vocês precisam começar a pensar que vocês vão ser investigadores, espiões ou olheiros, né? Então, assim, lá no futebol, não tem um cara que fica indo lá no time adversário lá ver como é que o cara joga, né? Então, aí ele vai olhar lá se tem um outro jogador que interessa para eles, e aí eles vão começar a sondar para fazer a contratação dele. Então, assim, vocês vão começar a fazer a mesma coisa, investigar sobre a atividade de vocês. Então, vocês, né, incorporem esse detetive, né, sejam, que agora tem os stalkers, né, então agora vocês, sim, incorporem stalkeadores aí e procurem na internet tudo que vocês puderem, ou na internet, ou saem pesquisar, e algumas coisas vocês conseguem, tá? Então, análise de mercado, basicamente, é sim, né, pega e vai buscar tudo que você consegue identificar sobre seu cliente, sobre o seu mercado em si, e como é que você vai pensar em construir esse mercado, identificar esse cliente, quem são os meus clientes. Superficialmente, vocês sabem quem são os seus clientes, mas vocês têm que buscar mais a fundo, entender como essas pessoas se relacionam no mundo, onde é que elas estão, para que vocês consigam atingir com uma maior eficiência essas pessoas, né? Então, porque às vezes eu posso ter características de pessoas que usariam os meus produtos, sei lá, na UTF, na faculdade, e eu estou querendo vender ele fora das instituições públicas, e aí eu estou vendendo no lugar errado, né? Então, eu tenho que identificar meu público, eu preciso verificar quanto é que ele está disposto a pagar pelo meu produto, porque aí eu vou conseguir entender se eu vou conseguir vender esse produto mais ou menos por esse preço, e o que eu estou trazendo de diferente, se for um pouco maior o preço, um pouquinho maior, o que eu estou trazendo diferente, que vai atrair ele para comprar o meu, e não o do meu cliente. Então, vocês têm que construir um questionário, basicamente, né? E mandar aí na internet. Então, uma especificação que eu até falei é que vocês façam uma pesquisa entre si. Tem 2 colegas que já mandaram as perguntas para vocês, eu espero que vocês tenham ajudado os colegas e respondido o forms deles, na tentativa de auxiliá-los. Mas vocês podem já buscar mais ou menos, vocês já têm uma noção de quem pode ser o seu consumidor. Tem vários grupos no Facebook de inúmeras coisas. Vão lá e joguem para essas pessoas, né, e para ver se elas respondem. Ou também nos grupos da UTF no Face, joguem lá para os colegas responderem. Ou tem diversos grupos de diversos segmentos. Usem e abusem das redes sociais. Já comecem aqui, tá? Então, assim, aqui está um exemplo de perguntas. Eu já mencionei essas perguntas lá na videoaula, tá? Então, aqui é um exemplo, né? Você vai ter que identificar se as pessoas são casadas, qual é a idade, mais ou menos, qual é a escolaridade, qual rede social. É uma ótima pedida que vocês têm que verificar, porque aí vocês conseguem entender por aonde que vocês vão jogar as propagandas
ou ações de marketing para que elas recebam essas informações e passem a querer usar, tá? E aí, essa questão, né, de pensar também quanto está disposto a pagar, qual é a frequência que a pessoa costuma consumir esses produtos, o quanto satisfeita ela está com o que existe na atualidade a respeito disso, né, ou que características agradam mais, e você detalha lá alguma coisa que teu produto ou serviço vai trazer específico. Se tivesse um produto assim, você gostaria de consumi-lo, né? Aí a pessoa vai responder sim ou não. Aí, enfim, vocês vão ter que construir essas respostas, né? Essas perguntas, né? As respostas aí vocês vão descobrir através da pesquisa em si. Mas aí, assim, vocês vão conseguir construir esse perfil do consumidor, né, mais especificamente se vocês realmente conhecerem seu cliente. Então, é nessa tentativa de fazer a pesquisa, né, professora, só 5 responderam no meu questionário. Melhor do que nada, né? Então, ou às vezes, o que pode acontecer, né? Tem algumas questões, por exemplo, que são específicas. Eu tinha, por exemplo, na aula que eu dou à tarde, que é de empreendedorismo também, tem um aplicativo que é de consultas médicas. Então, os médicos que têm que se cadastrar. E aí você vai mandar como a pesquisa para esse médico, né? Então, a gente fez uma verificação, médicos e dentistas, verificação de qual que era o próximo, quão próximo algum médico ou algum dentista era daquelas pessoas, se eles conseguiam falar com alguém. E aí eles entraram em contato e falaram diretamente, pessoalmente, né, como se fosse uma entrevista. Se você né, tivesse essa possibilidade, quanto que você pagaria, estaria disposto a se cadastrar no aplicativo, enfim. Então, eles fizeram, eu falei que pelo menos, né, assim, né, uma pessoa só não adianta, queria pelo menos 3, então eles fizeram com 3 médicos, e aí conseguiram ter uma base, né, então, porque se eu tenho um que não quer, o outro que quer, o outro desempata, né, então eu tenho uma construção assim. Então, verifiquem uma forma que vai ficar mais fácil para vocês, tá? Vocês também comparar a sua marca com a concorrente, né? Então, o que você traz diferente do seu concorrente? Então, aqui que a gente precisa listar aqui. Eu preciso, então, né, dessa entrega para a análise de mercado. Vocês vão fazer essa análise desses potenciais clientes, fazendo esse questionário aí, mandando para algum lugar, principalmente, tipo, no grupo, né, do WhatsApp ali. Busquem auxílio dos colegas, né? Todo mundo está no mesmo barco aí, um responde do outro, ajuda. Por mais que não seja um questionário ou específico para aquela pessoa, né? Verifiquem, né? E tentem auxiliar. Ou às vezes você conhece alguém, né? Que pode ajudar a responder aquele questionário, encaminha para essa pessoa, né? Então você tem conhecimento do que está acontecendo. Então, claro que tem alguns que são focados, né, por exemplo, a gente tem uns, igual o que eu comentei, né, a gente também tem o mesmo segmento, um pouquinho diferente, mas a gente também vai ter que pensar nessa questão, para bombeiros responderem, uma forma que a gente vai fazer esses bombeiros responderem, se vai ser viável ou não um dos produtos aqui, e aí, então, vocês precisam fazer alguma forma de levantamento dessa pesquisa de mercado, se as pessoas vão estar dispostas a comprar isso. Então, tá? Tem que fazer essa pesquisa de mercado, e aí, claro, vocês vão ter dados, né? Você faz no Forms até gráfico e já gera para você. Então, né? Tem um gráficozinho, fica mais bonitinho, a gente consegue identificar mais coisas. Faça uma análise dessas questões aí, o que vocês conseguem construir com essas questões, vocês podem usar tanto para questões de análise de mercado, mas para construir ações para marketing. Então, é por isso que as duas coisas são entregues junto, porque à medida que eu consigo entender o meu consumidor e os meus concorrentes, né, eu consigo traçar estratégias de marketing, né? Então, aqui a gente também tem que listar os nossos 3 principais concorrentes. Então, vocês vão buscar lá a respeito
tem um aplicativo, algum concorrente, pode ser que não seja um concorrente direto teu, mas alguma coisa ele faz parecida. Então, listar concorrentes, pelo menos 3 concorrentes, e também listar 3 fornecedores do seu principal produto ou serviço. Tá, beleza. Aqui, a gente tem um cruzamento de informações já, que o Rian já falou lá que, então, eu estou realizando ali um levantamento dos meus itens que eu preciso. Então, eu já sei alguns fornecedores que vão me trazer. Então, ó, você vai listar 3 fornecedores, você vai usar lá no operacional também e também no financeiro, porque você vai fazer um levantamento de valores, né? Então, mas aqui, a gente não está buscando encontrar valores já, mas está buscando entender do mercado, quem podem ser os meus fornecedores. Depois, quando eu vou fazer uma análise bem mais direta lá no operacional, que eu vou buscar todos os itens e vou ter, e no financeiro, que eu vou ter que buscar valores, aí eu vou ter que começar a buscar mais fornecedores e várias coisas, tá? Então, mas aqui, listar 3 fornecedores do principal produto ou serviço que você vai estar querendo ofertar, né? Então, por exemplo, né, aplicativo. Que fornecedor que é do aplicativo, professor, né? Então, vamos pensar, eu preciso ter um fornecedor, você não vai estar cadastrando lá o teu aplicativo lá na Play Store? É como se ele fosse teu fornecedor, porque você vai estar pagando para ele colocar teu produto lá e ele divulgar. Então, ele é um fornecedor de uma plataforma para você tá divulgando seu produto e você conseguir vender. Então, ele é um fornecedor teu já. Mas eu vou ter que ter alguns desenvolvedores, né, de software, enfim, eu vou ter fornecedores dos computadores que eu vou ter que usar, eu preciso ter várias coisas para conseguir chegar no aplicativo. Então, aqui, um exemplo básico, assim, tá? Então, fazer esse forms aí, aplicar sua pesquisa para os clientes aí, ou fazer uma ligação para as pessoas que conseguir, enfim, verificar se o que elas acham, né? Como até meus alunos da tarde fizeram, ligaram para os médicos e eles deram a opinião deles. Então, não foi um questionário, porque era mais difícil do médico responder, mas uma ligação deu certo. Então, eles conseguiram alguns dados, já traz mais riqueza para o nosso levantamento aqui dos dados, porque se eu só acho que é isso, né, fica muito vago. Então, se vocês conseguirem fazer esses levantamentos, a gente vai ter dados mais aproximados, vai conseguir construir mais coisas mais detalhadas para frente, tá? Então, claro, né, você vai ter que jogar, desenvolver esse questionário meio que de uma forma lógica, né, para as pessoas conseguirem responder, assim. Então, tentar pensar nesse universo pesquisado, aí você vai detalhar lá, descrever, para onde é que você mandou esse questionário? Você vai escrever, eu mandei para grupos do WhatsApp dos colegas ou para plataformas digitais e obtive tantas respostas. Daí, obviamente, que se a gente for fazer uma pesquisa de verdade, eu tenho que ter uma quantidade específica de respostas, mas a gente não vai estar questionando questões estatísticas aqui, tá? A gente só quer ter um pouco de conhecimento a respeito desse ambiente, vocês possivelmente estarão sendo inseridos, se finalizarem e realmente efetivarem o plano de vocês, tá? Então, na análise de mercado, era isso. Porém, a gente precisa criar o plano de marketing também, as duas coisas andam junto, por isso que elas são entregues juntos, dia 22 do 10. Então, os 4 P's, eles estão integrados no plano de marketing. O que são os 4 P's? Né? A gente tem essa metodologia dos 4 P's, ela foi desenvolvida por um estudioso, que é o Philip Kotler, que é bem conhecido em relação ao marketing, posso dizer que é quase o pai do marketing, né? E ele construiu esses 4 P's. Professor, eu já vi que tem 8 P's, que tem, sei lá quantos P's aí na rede. Foram aumentando os P's. Porque, na medida em que foram aumentando as possibilidades de marketing pelas redes sociais, foi aumentando essa quantidade de P's. Mas esses P's, esses 4, são a base de tudo, tá?
E aí, os outros P's, eles são mais específicos para divulgação em plataformas digitais, se você só usa plataformas digitais, enfim, tá? Mas aqui, o que a gente precisa é que vocês entendam que existem 4 P's. Se vocês depois, um dia, quiserem conhecer os 8 P's, ou os mais P's que existem em relação a marketing, ótimo, tá? Mas aqui a nossa construção se baseia, e eu estou tentando enxugar o máximo possível pelo fato de que as nossas aulas, elas são um pouco mais enxutas que as da tarde, né? A gente tem menos aulas e o volume de atividades, teoricamente, é o mesmo, que eu estou tentando diminuir. Então, a gente tem 4 P's que a gente precisa entender. Primeiro, eu preciso entender o que é o meu produto, preciso saber quais são as funcionalidades do meu produto. Então, aqui no primeiro P, que é o produto, vocês vão descrever enriquecidamente como é que é esse produto. Basicamente, eu quero que vocês me descrevam ou façam um manual de instrução desse produto. Como é que ele funciona, quais são as características, que cor que ele enfim, se ele vem embalado de que jeito, para que ele serve, como é que, né? Então, eu preciso entender, vocês vão descrever como se fosse fazer um manual de instruções e desse esse produto para a pessoa começar a utilizar. Todo produto vem com manual de instruções, então eu quero o manual de instruções do produto de vocês, basicamente. Mas eu também tenho que saber aonde que eu vou disponibilizar meu produto, que é a praça, né? Então, em que local eu vou disponibilizar esse meu produto? Então, essa praça, ela está diretamente relacionada lá ao que a gente já pensou quando, lá no Canvas, vocês colocaram canais, né, de comunicação, e também está diretamente relacionado com a praça. Se vocês têm um local físico, por exemplo, né, vai ser um canal que você vai utilizar para disponibilizar, né? Então, aqui, você, na praça, né, você vai ter que colocar onde seu público vai comprar esse teu produto, onde é que vai estar disponível, né? Onde é que vai estar disponível? Tem um local físico, é só na Play Store, então, ou eu tenho um site, e a pessoa vai poder comprar lá, né? E aí, beleza, praça é disponibilidade, é onde que vai estar disponível para comprar. É diferente de promoção, que é onde eu vou divulgar, né? Eu posso divulgar em outros canais que não são aqueles que são minha praça, por exemplo, né? As coisas estão parecidas, mas elas não são iguais. É onde eu disponibilizo e é onde eu divulgo. Tenho canais de comunicação onde eu divulgo, né? Então, eu tenho site, eu tenho um aplicativo que eu vou estar divulgando, aí eu vou estar fazendo o quê? Usando ferramentas Google Ads lá para tentar aumentar a minha plataforma de divulgação, eu vou estar pagando para aumentar, e como que vai ser isso? Eu também uso o YouTube para propagandas, eu tenho um Instagram para divulgar minhas ações, eu tenho um Facebook para divulgar as minhas ações, eu faço campanhas locais, eu vou em feiras para divulgar isso, eu faço visita, que é o marketing direto, né, no caso, ou eu faço questões mais personalizadas para atingir aquelas pessoas, eu faço marketing digital, uso as plataformas, ou eu também faço marketplace, onde, por exemplo, a gente tem aquele marketplace onde eu tenho compradores e vendedores, aí eu coloco lá, tipo, no Magazine Luiza, que tem muita gente que compra, muita gente que vende, eu tenho Mercado Livre, eu tenho plataformas assim, é nessas plataformas que eu também vou estar divulgando, aonde que é que eu vou estar divulgando. E eu vou ter alguma promoção específica na compra de um, leve dois, eu vou ter alguma coisa nesse sentido? Ou não? Então, já pense em quais promoções ou o que as pessoas gostariam de receber em relação à promoção, e como elas gostariam de ser atingidas, que canais. E aí, olha só, como é que está diretamente ligado lá ao que vocês pediram na análise de mercado. Aonde é que essas pessoas, elas andam? Onde é que eu posso atingir ela? Que canal de comunicação que ela mais usa? Ela usa mais Instagram ou o que ela faz? O LinkedIn, né? Então, assim, os canais de comunicação que normalmente teu usuário, enfim, né, teu cliente vai ser mais fácil de atingir. E o preço, que é o último que eu vou apresentar aqui e falar sobre,
Preço é preço, né? Então, é o valor que vocês vão cobrar. Mas, professora, como é que eu vou saber meu preço ainda? Exatamente. Eu quero que vocês não inventem de colocar preço. Não quero preço. Eu só quero saber como que você vai estar disposto a receber. Como é que essa pessoa vai estar pagando para você? E você pesquisar como é que a concorrência, como essa concorrência cobra e como as pessoas pagam para esse seu concorrente. E você também pesquisou lá na pesquisa de mercado quanto é que essa pessoa estaria disposta a pagar. Então, você aqui vai levantar esses dados que estão diretamente relacionados com a pesquisa de mercado. E eu só quero levantar os dados. O preço a gente vai construir lá no financeiro, tá? Então, o valor final e o preço que vocês vão estar cobrando é um que a gente vai descobrir lá no plano financeiro, não agora. Aqui eu quero que vocês pesquisem a respeito do preço, como é que funciona esse preço na concorrência, e como que a pessoa gostaria de pagar, como que você vai definir a forma que você vai receber, tá? Então, só definições, não quero levantamento de preço, tá? Então, aqui é só descrição das coisas. E para ajudar aqui nessa construção aí de pensar como cada um dos quadrinhos pode funcionar, eu tenho uma outra ferramenta que pode ser utilizada. Vocês podem usar essa ferramenta para pensar, para ajudar a construir essas ações em relação ao produto, a praça, a promoção, o preço. E essa ferramenta, essa ferramenta tem as iniciais das letras aqui, ó. A IDALA ficou, né? Então, você vai pensar, vai começar a se perguntar, né? Você pode usar essa ferramenta ou não precisa usar, se você não quiser, tá? E não precisa relacionar que você usou a ferramenta. Eu quero que você construa os P's, aqui a intenção é ajudar você a construir essas ações. Então, as decisões que você vai tomar em relação aos P's. Então, por exemplo, né? Pense lá em atenção. Como é que você vai chamar a atenção do seu potencial cliente? E aí você vai para o quadrante aqui, né? Decisões ou ações que eu vou executar pela empresa. Então, como é que eu vou chamar a atenção dos potenciais clientes em relação ao produto? Em relação à praça, em relação à promoção ou em relação a preço. Então, você vai pensar em que você pode chamar a atenção, do seu cliente num dos P's. Tá? Qual peso você vai priorizar? Você pode chamar atenção mais para alguma funcionalidade do seu produto e para algum local que você vai entregar. Então, isso vai chamar a atenção do seu cliente, tá? E aí, você pode passar para o segundo item, que é interesse. Como é que você vai fazer com que o seu potencial cliente se interesse pela empresa ou produto? Então, que ação você vai fazer em relação ao produto, ou à praça, ou promoção, ou preço? Pense em ações que vocês podem fazer para despertar o interesse, né? Porque eu posso chamar atenção. Beleza, eu chamei a atenção dos potenciais clientes, mas eu crio interesse. Normalmente vocês não fazem, a gente chama até de leads, nessas ações. Vocês entram lá, começam a pesquisar, começam a vir as coisas para vocês e aparece, por exemplo, baixe esse e-book aqui. Aí você tem que colocar teus dados, né, para baixar o e-book. Então, despertou o interesse. À medida que eu despertei o interesse, que você cadastrou seus dados aqui, eu vou começar a enviar e-mail para você começar a ter mais interesse naquele assunto na minha empresa aqui, o que minha empresa está ofertando. E aí, possivelmente, a pessoa passa a querer comprar alguma coisa que eu estou ofertando para ela. Então, assim, eu chamei a atenção, aí eu faço ela ficar interessada. Esse é um exemplo bem, bem específico, né? Que eu acredito que muitas de vocês já tiveram isso. E aí, eu vou despertando o desejo da pessoa de adquirir isso. Então, eu despertou interesse, eu vou ficar vendo várias vezes aquele produto, o serviço relacionado a isso, e aí eu começo a ficar com desejo de adquirir. Como é que você vai fazer com que ela tenha esse desejo de adquirir esse produto? Daí você vai pensar em quais estratégias aí, ações relacionadas aos P's. E aí, que ação que você vai fazer para facilitar a aquisição desse produto, né? Então, que ação que você vai desenvolver? Vai fazer uma promoção, aí manda no e-mail dela, tem promoção 50% aqui, e tal. Aí, você vai desenvolver uma ação para ela estar adquirindo.
E a outra, como é que você vai fazer para estimular a lealdade dessa clientela? Ou seja, você tentar fazer com que esse cliente, né, passe a consumir com certa frequência de você. Então, como é que você vai estimular para ele ser leal, para você manter essa lealdade? E o outro é como é que você faz para ele virar apóstolo. E aí, quando o cliente vira apóstolo, é aquele cliente que vai fazer marketing boca a boca para você. Ele vai divulgar a tua empresa. Então, aí, ele vai te ajudar mais ainda, tá? Então, como é que você vai fazer para que ele se torne um apóstolo? Que aproximação você vai fazer para que ele chegue até aí? Aqui é só uma estatística interessante para falar a respeito, que até essa ferramenta indica, que um cliente satisfeito, ele vai influenciar positivamente 5 novos clientes, né? Mas se eu tenho um que eu não satisfiz, ele vai influenciar negativamente 20 outros. E aí, se um cliente insatisfeito custa o lucro de 5, então um cliente insatisfeito, ele vai custar o lucro de 5 clientes satisfeitos. Então, eu passo a perder muito se meu cliente, ele está insatisfeito, né? Então, ele influencia muito e faz com que eu perca muito dinheiro. Então, a intenção é sempre satisfazer o cliente, tá? Aqui eu tenho só uma questão para mostrar para vocês, que isso aqui eu tive que cortar, porque senão não vai dar tempo, tá? E lá na nossa videoaula deve estar relacionado para construção ou fazer o mapa de empatia. Só que esse mapa de empatia aqui, vocês vão estar meio que apertado para fazer, mas eu vou falar um pouquinho sobre ele, tá? Por que a gente tem essa característica também de usar um mapa de empatia, né? Essa mapa de empatia está relacionado a metodologia, não, porque é uma abordagem, né? É uma abordagem, uma ferramenta. O Design Thinking é uma abordagem, uma ferramenta que a gente utiliza aqui também, na tentativa de fazer com que a gente tenha uma imersão e consiga chegar, descobrir um problema ou solucionar um problema e fazer com que essa solução que a gente encontrou, ela esteja muito mais aproximada do ponto de vista de quem vive a situação, da dor da pessoa, que a gente chama, né? Lembra que a gente verificou a dor da pessoa? Então, o Design Thinking, ele tem essa metodologia de uma abordagem que seja mais colaborativa, né? Onde as pessoas colaboram entre si para levantar dados, levantar os pontos de vista, né, para chegar numa aproximação maior com o perfil do cliente. Então, aqui, o que eu digo para vocês é que no Design Thinking a gente usa essa metodologia. Vocês não estão visualizando ela, mas vocês estão usando. À medida que vocês estão fazendo isso aqui, ó. Pesquisa dos potenciais clientes. Então, vocês vão verificar, fazer essa pesquisa dos potenciais clientes, e vocês estão fazendo uma pesquisa desk. Porque vocês precisam saber muito a respeito do tema de vocês, de fontes diversas, vocês pesquisam em livros, sites, revistas, enfim, artigos. E aí, aqui, a gente tem, lá na videoaula, eu mostrei algumas ferramentas que a gente utiliza, assim, também, como no começo da disciplina, eu tinha mostrado o Google Trend e mais algum lá, que eu não me lembro agora. E aí, aqui, eu tenho 2 ferramentas que, se der tempo, né, depois que eu falar rapidinho sobre isso, a gente volta aqui e dá uma olhadinha nelas. Se não der tempo, pesquisem sobre elas. Answer the Public, ela vai verificar termos de busca que quais as pessoas elas estão fazendo na internet a respeito do seu produto. Então, você tem que ser bem específico com a palavrinha-chave, vai mostrar tudo que essa pessoa está pesquisando a respeito. Assim também como o Think with Google, ele traz conclusões e tendências que estão acontecendo no momento. Então, assim, vocês precisam fazer o quê? Pesquisar muito a respeito, né? Se vocês conseguem entender o que as pessoas estão buscando na internet, ou as tendências, o que está acontecendo nesse ambiente, vocês conseguem trazer diferença para o seu produto e conseguem atingir muito mais os seus clientes. Então, a gente faz a pesquisa dos potenciais clientes e a pesquisa dessa que vocês estão fazendo constantemente, tá? Então, isso está diretamente relacionado a um dos elementos que a Design Thinking, né, descreve, que é a imersão, ou seja, tentar aproximar as pessoas dos dados e do problema, do contexto que ela está inserida. Então, através da identificação dos clientes, também das pesquisas que vocês fazem. Então, é por isso que a gente levanta informações, né, tentar imergir nesse cenário.
E aí, claro, que a partir disso, a gente faz um levantamento, né, e constrói, faz uma síntese e organiza esses dados aí para facilitar a construção de outras coisas. E aí, quando a gente vai fazer imersão profunda, que é a parte da ideação, é realmente identificar comportamentos dos nossos clientes e mapear como é que são esses padrões que eles usam, quais são realmente essas necessidades. Então, a partir desse aprofundamento das informações coletadas, a gente faz o nosso mapa de empatia. Se alguém tiver tempo, se alguém quiser fazer, pode fazer. Tem um exemplo que eu dei lá, que um cara querendo comprar móveis na nossa videoaula, tá? E, então, também ajuda a desenvolver um mapa de empatia por lá, tá? E o que é um mapa de empatia? Um mapa de empatia, ele vai tentar fazer com que a gente tenha a imersão no pensamento de um dos nossos clientes. Então, eu identifiquei o nosso perfil de cliente, e aí eu tenho que me colocar no lugar dele. Eu digo eu sempre digo para os alunos que é como se fosse, vocês já fizeram teatro, ou já fizeram... já devem ter visto, né, que os atores recebem uma sinopse do qual vai ser o personagem deles. Então, ali está descrito, sei lá, quais são, o que o cara gosta, quais são as atitudes que ele tem, enfim, né, então ali tem uma construção, um perfil que o autor dá pro ator pensar em como é que ele vai construir esse personagem. Então, a partir da sinopse, você começa a construir esse personagem. E a mesma coisa aqui, você vai ter a disposição, através lá da análise de mercado, de verificar mais ou menos quais são os seus clientes. Como é que, quais são as perguntas ali, você consegue identificar mais ou menos o perfil deles, o que eles pensam, mais ou menos, qual é o perfil deles, algumas características, e a partir dessas características, você pode construir um personagem. E aí você pensa nessas características que você conseguiu identificar. Então, você inventa lá o nome, Maria, José, sei lá, e daí como você pode ter colocado uma idade específica lá para saber, então vai dar relativamente uma idade característica aí na tua pesquisa. E aí você vai pensar, vai se colocar no lugar dessa pessoa, seja o ator. Pega essa sinopse e comece a se colocar no lugar dessa pessoa. Então, você vai pensar, você vai ter que pensar, ver, falar e fazer e ouvir o que essa pessoa faz no dia a dia. Então, você tem que se colocar no lugar dela, você tem que se imaginar um dia inteiro na vida dela. Então, você vai tentar pensar, vai tentar sentir, vai tentar ver, vai tentar fazer, claro, fazer no papel o que essa pessoa faria, tá? Então, aí você vai construir isso como se fosse um roteiro, né? Você pega e vai fazendo a construção desse roteiro. Professora, mas se eu viajar na maionese? Mas se você viajar na maionese, pode ser que alguma pessoa está pensando exatamente naquilo. E aí, quando você pensa em todas essas situações, você vai conseguir identificar necessidades. E você vai conseguir estar mais próximo ainda da solução para a dor dela, tá? Então, você consegue emergir muito mais num problema. Ou você também pode fazer esse mapa de empatia com um potencial cliente seu. E aí você senta com ele. Muitas vezes, se você já tem um cliente potencial, você senta com ele e aí ele vai te dizer assim, estou fazendo um aplicativo né, da cantina, né? O que você pensa e sente sobre isso? E ele vai falar, né? O que ele pensa e sente. Quais são as crenças, preocupações que essa pessoa tem, sensações, como é que a pessoa vê o mundo, né? Quais são os seus sonhos, então ela vai estar detalhando ali. Aí, o que ela vê, né? O que ela utiliza para receber informação, o que ela lê, o que ela enxerga, o que ela escuta, enfim, o que ela vê. Então, você consegue pedir para ela, se você tem um cliente potencial. Então, se você conseguir sentar com uma pessoa, muitas vezes essa técnica as empresas usam, porque daí ela já tem um cliente, então eu quero saber muito mais. Então, senta aqui no meu ladinho, vamos fazer. O cara vai pedindo sem o cara saber que você está construindo um mapa de empatia, mas o cara vai te pedindo exatamente essas questões e você consegue entender muito mais seu cliente, e aí você vai conseguir identificar quais são as necessidades deles e as dores, aí você vai conseguir identificar soluções.
e aí que sai produtos novos e maravilhosos. Então, assim, deixa a criatividade fluir, e porque muitas vezes aquilo que você está pensando realmente está acontecendo para alguém, tá? E é interessante fazer um mapa de empatia. O Design Thinking, ele tem um pensamento de colaboração, né? E esse pensamento de colaboração, ele tem, claro, né, essa questão mais de ter mais pessoas conversando sobre e pensando o que essa pessoa poderia pensar, ver, falar ou ouvir, enfim, e aí você consegue interagir fazendo um mapa de empatia com, sei lá, 2, 3 pessoas. Vocês podem, que estão em grupo, podem sentar os 3 e pensar nisso. Claro, se der tempo, tá? Aqui eu só estou explanando um pouco a respeito da metodologia que a gente usa. Isso aqui eu gostaria que vocês utilizassem, mas vocês não vão ter muito tempo para fazer isso aqui, então eu não vou cobrar isso aqui, tá? Então aqui eu tinha feito um personagem, tá? Para pensar a respeito disso, mas como eu já demonstrei um personagem lá na nossa videoaula, eu acho que é mais interessante eu voltar para cá. E fala essa professora, né? Meu Deus do céu. Cansaram já? O que eu gostaria de mostrar para vocês é que como a gente está fazendo o quê? A pesquisa do nosso cliente e a pesquisa Desk, né? A pesquisa Desk, essa página aqui ajuda bastante também. Eu já fiz 3 consultas. Eu não vou mudar essa tela, espero que ela não saia daqui. Eu já fiz 3 consultas hoje, e é o limite, né? Porque senão eu tenho que ir para o Pro. E eu não vou assinar nada, né? Então, 3 consultas eu consigo. Então, eu digitei aqui, vai lá, nova consulta, né? Answer the public, enfim, tal. Nova consulta, eu digitei Netflix. E o que ela vai me dizer sobre a Netflix? Muitas coisas que estão relacionadas à Netflix. Então, aqui vai aparecer o que as pessoas pesquisaram a respeito da Netflix de várias formas. Tudo bem, tá em inglês, mas não tem problema, né? A Netflix vai. Então, aqui, a Netflix o quê? Né? A Netflix está, ou como, pode, quem, quando, onde, né? Então, aqui tem várias, questões, o que as pessoas pesquisaram com cada uma dos elementos, né, de possíveis para buscar. Então, no caso, né, com primeiras referências, né, para buscar, né? Então, aqui vocês conseguem identificar o que as pessoas estão buscando relativamente, por exemplo, em relação à Netflix, eu coloquei. Mas vocês coloquem a palavra específica a respeito do seu produto, que vai aparecer um monte de coisa que as pessoas estão pesquisando a respeito, né? Então, aqui vocês conseguem identificar várias coisas. O que vocês conseguem identificar também, aqui, outros elementos, né? O que é Netflix, o que está perto da Netflix, né? Ou pode, enfim, aqui, sem ou com, enfim, né? Tem várias coisas aqui que você pode descobrir. Aí, cada vez que você vai indo para baixo aqui, tem mais coisas. Netflix versus Disney, Amazon. Então, aqui, para você conseguir identificar várias coisas aqui. Netflix gosta de quê? Né? Então, aqui tem um monte de coisa também relacionada. Ou também você pode ir nessa ordem aqui, por alfabéticos. Né? Então, teoricamente aqui está uma, né? Mas, enfim, vai por ordem alfabética aqui que você vai conseguir identificar. Então, tem várias coisas que você pode descobrir aqui. Outras questões que você consegue identificar, que as pessoas buscam. Você também pode pensar que eu não gostei de ver desse jeito, então quero ver dados específicos. Então, estamos, pode, como, enfim, quando, onde, que, tipo, de quem, qual, por quê, enfim, daí você pode transformar em dados, então eles começam a descobrir as coisas assim, tá? Então, aqui, esse site é bem bacana para procurar várias coisas. E esse outro aqui, que é o do Google,
que a gente tem a tendência de comportamento aqui em cima, ó. Tendência de comportamento. E aí a gente consegue identificar algumas tendências de comportamento, ó. Categorias de ascensão, varejos brasileiros, pesquisando no Google. Vamos entrar aqui, mas tem várias coisas que vocês podem ir clicando aqui dentro e conseguem identificar várias coisas. Olha só, o que as pesquisas estão dizendo que as pessoas estão procurando. Tem um aumento de santinhos de 300%. Ó, piscina. Tá calor, né? A galera tá procurando piscina. O arroz, que todo mundo sabe que, né? Climatizadores evaporativos, ventiladores, roupas, enfim. Esse aqui é parecido com o Google Trend, mas não é, né? Um pouquinho diferente, mas, ó, tem várias coisas aqui, ó. Tem até 100 coisas aqui. E aí aqui vai me dizendo qual que é as tendências, ó. Todo mundo tá procurando oração de São Jorge, por acaso, dia de São Jorge, será? Não sei. Mas aonde que estão pesquisando? Em São Paulo, a maioria, ó. São Paulo e Minas Gerais. O restante tem uma procura, mas não é tanto. Então, você consegue ter alguns dados. Algumas coisas aqui, você vai clicar, ele vai querer que você vá para lá para aumentar, né, verificar tendências de comportamento, e ele gera dados enriquecidos. Então, aí se ele gera dados enriquecidos, ele vai pedir para você comprar, né? Então, o que vocês conseguem identificar aqui, né, é interessante verificar esses dados também, né, mensal, enfim, que aí tem várias coisas que vocês podem voltar aqui e pesquisar sobre, né, o que as pessoas estão pesquisando, enfim, usem e abusem dessas ferramentas que a gente tem para buscar informações, né, e a gente precisa do quê? Da pesquisa Desk, né, então, essas duas coisas, a gente está fazendo a imersão na nossa ideia, né, pesquisa dos potenciais clientes e a pesquisa Desk. E aí, essas duas ferramentas que eu queria mostrar para vocês. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Querem que eu faça um mapa de empatia ali? Então, mas o que vocês precisam realmente construir é isso aqui, né? Pesquisa de mercado, verificar as questões ali, fazer. Claro que vocês não vão ficar cruzando informações, é pra vocês levantarem os dados, entenderem o que é o teu mercado, né? Ver os principais concorrentes, principais fornecedores e fazer os 4 P's. Né? Qual que é a utilidade do seu produto, disponibilidade, como é que você vai divulgar e como é que seus concorrentes cobram, como é que as pessoas podem pagar para você, essa disposição que a pessoa vai ter de elementos para pagar, e também a disposição de quanto ela quer pagar. Então, por isso, vocês já usam a pesquisa do mercado para saber quanto é que elas estão dispostas a pagar, né? Então, as coisas, elas caminham juntas em ambos os planos aqui, né? Tanto na análise de mercado, quanto no plano de marketing. A partir da identificação do um, eu construo o outro. Sem dúvidas, mas quando começamos a fazer, né, as dúvidas podem surgir, e é por isso que é bom colocar a mão na massa, né? Que aí, a gente colocando a mão na massa, a gente consegue trazer mais dúvidas, né, consegue identificar. Então, assim, lembrando que essa entrega é dia 22, tá? E, como eu falei para vocês, semana que vem eu vou falar do plano operacional. Ah, professora, mas ainda não entregou essas duas aqui. Sem problema, você vai acumular mais uma para fazer, no caso, né? Então, é só para dar uma acelerada aí no processo, para que vocês acelerem também, tá? Não deixarem para a última hora, inclusive. Tá? Então, a pesquisa de mercado, quanto antes vocês conseguirem fazer, aí vocês conseguem ter mais retorno, né? De dados. Então, até porque não vão deixar aberto até dia 19/12, né? Então, assim, dia 22 a gente tem que estar com os dados. Então, bom que a gente continue feche os dados ali quando a gente fecha o
o processo daquele elemento ali, né? Beleza? Então, se alguém quiser perguntar algo ou tiver alguma dúvida, eu vou parar de gravar agora, então, e